Caríssimos, sejam bem-vindos ao canal Veritatis Splendor. Eu sou Alessandro Lima, fundador do Apostolado Veritatis Splendor, que desde 2002 defende a fé católica na internet. É um dos apostolados mais antigos ainda em atividade na internet. Um dos maiores, temos mais de 9.000 artigos publicados. Bem, o motivo desse vídeo é porque nos chegou, por vários meios, Facebook, e e-mail e comentários de shorts no YouTube que haveria um texto nosso, publicado em nosso site, que é a carta 39 de Santo Atanásio de Alexandria, onde esse grande patriarca, santo doutor da igreja, trata do cânon bíblico, né? E que lá nessa epístola que foi publicada no nosso site, haveria um erro no capítulo 7, onde Santo Atanásio diz o seguinte: olha, para nós sermos mais precisos, há ainda outros livros, né? E no nosso site estava escrito assim, que estão incluídos no cânon, aí fala dos deuterocanônicos, não citando os Macabeus, os livros dos Macabeus. E há uma treta aí na internet com o Robson 2.0, que é católico, com o Lucas Banzoli, que é protestante, calvinista, salvo engano. Eu não acompanho o trabalho do Lucas, eu conheço ele pouco, né? Mas que o Lucas teria então mostrado que o nosso texto está errado, né? Então as pessoas têm feito esses comentários, né? E têm nos procurado para esclarecer. Então nós estamos aqui para fazer isso, tá? Bem, vamos começar. O Veritatis Splendor, ele foi originado de vários apostolados mais antigos, né? Que já existiam. Então, esses apostolados resolveram se fundir e dar origem ao apostolado Veritatis Splendor, tá? E um desses apostolados é o Agnus Dei, né? A pronúncia mais correta, pronúncia correta em latim, Agnus Dei, do caríssimo Carlos Martins Nabeto. Então, o Agnus Dei, ele foi um site que começou, então, a traduzir, né, para o português vários escritos patrícios. Foi o pioneiro, né? Então, quando nós viramos Veritatis Splendor, nós trouxemos esses textos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que está o texto lá no site Agnus Dei, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos olhar lá primeiro. Pronto. Eu estou aqui então no site Agnus Dei, tá? O antigo Agnus Dei. Esse site, esse endereço que está aqui em cima, agnusdei50webs.com, né? É um endereço onde o Carlos deixou o Agnus Dei lá para histórico, tá? Isso aqui não é mais atualizado, né? Como eu disse, ele virou Veritatis Splendor. Não é mais atualizado, mas está aqui, tá? Então, lá no capítulo 7, está dizendo aqui o seguinte, tá? Mas para maior exatidão, acrescento também, escrevendo para não me omitir, que há outros livros, além destes, de fato, não incluídos no cânon, indicado pelos padres. Então veja que aqui está, de fato, não incluídos, né? Então já estava lá no Agnus Dei, não incluídos, tá? E de onde o Carlos Nabeto tirou essa tradução? De onde foi isso? Ele tirou do site New Advent,
Deixa eu procurar ele aqui. Para encontrar o New Advent, então nós vamos aqui no Google, vocês podem ir aqui no Google e digitar aqui New Advent, Athanasius, Letter 39, tá? Aqui vocês vão encontrar então a carta aqui, ó, carta 39 de Santo Atanásio, Church Fathers, né? Vou clicar aqui nesse link e foi daqui que o Carlos pegou o texto, tá? Isso aqui está em inglês, né? Foi traduzido do inglês. Aqui está o capítulo 7, tá? E aqui também está dizendo, né? Para maior exatidão, também digo, né? Escrevo necessariamente que há outros livros, né? Que is not, quer dizer, não estão incluídos no cânon. Então aqui também não está incluído no cânon. Tá? Muito bem. Aí nós temos também aqui uma fonte, né, uma coleção do Peter Scraft, que foi um grande estudioso da patrologia, ele era protestante, não me lembro a denominação dele, se não me engano ele era anglicano, salvo engano, eu não tenho certeza, tá? Mas tem essa patrologia dele aqui, e a carta de Santo Atanásio, a carta que nós estamos nos referindo, ela está aqui, ó. Então vamos descer aqui, lá na página 1127, nós temos também a carta de Santo Atanásio traduzida para o inglês, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos descer aqui. Infelizmente não dá para procurar pela página, porque a numeração do PDF não corresponde ao número de páginas, tá? Por isso que eu estou rolando aqui, tá? Vamos lá, 11:27, estamos chegando. Estamos chegando. Carta 20 e 22. Essa é a carta aqui, ó, tá? Santo Atanásio. Essa é a carta 39, né? A carta 39. Tá meio ruim para agora que eu vi que não tá dando para ver direito. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio daqui. Tirei. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Então aqui embaixo, na página 1127, nós temos o parágrafo 7, né? O que está dando a polêmica aí. O parágrafo 7 da carta, né? Então também aqui dá para ver, ó, né? Dá para ver, ó, para maior exatidão, que há outros livros, né, que não estão incluídos no cânon. Não estão incluídos no cânon, tá? Então nós temos aí o New Advent, que é uma fonte católica, e temos o Peter Scraft, que é uma fonte protestante. E o próprio site do Carlos Nabeto, o Agnus Dei, que também diz que não estão incluídos no cânon. Então, o que aconteceu aqui no site Veritatis? Esse é o endereço, né? O que aconteceu aqui? Aconteceu que houve um erro, tá? Houve um erro, tá? Então, nosso texto estava errado, tá? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer, tá? Então,
o Lucas Banzoli está correto, o nosso texto estava errado, tá? Então, nós já corrigimos o texto, tá? Nós não sabíamos desse problema, e o texto está aqui corrigido. O capítulo 7, eu botei até o não aqui em caixa alta e em negrito, tá? Para chamar a atenção, tá aqui, ó. Não estão incluídos no canto. Aí outra pergunta que fica é a seguinte: e o livro Cânon Bíblico, Alessandro? O livro Cânon Bíblico que cita essa carta aí, você colocou a citação correta ou a citação errada? Né? Porque tem algumas pessoas que me perguntaram, eu queria comprar o livro, mas aí agora eu não sei se eu vou comprar, porque tem essa desconfiança. Bem, primeiro fato é que o livro não está mais disponível, tá? Graças a Deus ele está totalmente esgotado, esgotou-se ontem, inclusive, tá? E não vou mais fazer novas edições. Já são 17 anos, então nós vamos escrever outras obras sobre o cânon bíblico. Essa aí acabou, tá? Então quem tem, tem, quem não tem, não tem. Mas está aqui, ó. Eu coloquei aqui, lá na página 64 do meu livro, o cânon bíblico, está a citação correta. Lá no livro está aqui, ó. Mas para maior exatidão, acrescento também, escrevendo para não me omitir, que há outros livros além destes, de fato, não incluídos no cânon. Está até circulado aqui, de lápis, tá? Então, no meu livro, o Cânon Bíblico, a citação está correta. O texto está correto. Foi só realmente um lapso lá no nosso site, lapso que já foi corrigido, tá bom? Então é isso, meus caros, tá? Então esse é um texto de errata. O texto do nosso site realmente estava falho, estava errado, tá? Como eu já mostrei aqui, já fizemos a devida correção e pedimos desculpas, tá? A vocês aí, aos nossos amigos, né? Que estão discutindo aí com base nesse texto e acabaram sendo induzidos a ele, tá? Então o erro não foi de vocês, o erro foi nosso e já está corrigido, tá bom? Mas lembrando que se tratando da discussão do cânon bíblico, né? E eu já falo isso no meu curso do cânon bíblico, né? Tem um curso na Hotmart sobre o cânon, e eu falo isso no meu próprio livro que está esgotado, né? Vocês não vão mais conseguir comprar esse livro. Foi esgotado ontem. A opinião dos padres da igreja sobre questões abertas na igreja não tem muito valor. Não serve para nada, né? Só mostra o pensamento de alguns padres da igreja naquele tempo, né? O que vai ter valor é a prática da igreja. O que a igreja foi adotando ao longo do tempo, né? Então, quando nós começamos a ver a prática da igreja, a igreja foi adotando sistematicamente o cânon de 73 livros. Tá? Dizer, por exemplo, que os concílios africanos de Trullo, de Pona ou de Cartago, que só eram regionais, não vale nada, não é bem assim. Porque eles foram concílios plenários para toda a África. É como se tivesse um concílio de Brasília que fosse plenário para toda a América do Sul. Não é pouca coisa, né? Brasil, quer dizer, ele seria obrigatório para todos os países da América do Sul. Então esses concílios foram plenários para toda a África, não é pouca coisa, tá? E o próprio Santo Atanásio mostra aí nessa citação que a igreja lia esses livros, tá? Lia esses livros. Há outro ponto interessante sobre a questão do cânon, é porque os padres da igreja, eles adotam a palavra cânon
de forma com dois significados, tá? Como havia discussão com os judeus, então livros canônicos eram aqueles livros, e muitos deles, né, tinham esse sentido. Os livros canônicos eram os livros que eram usados, que poderiam ser usados para provar a doutrina junto aos judeus. Como os judeus não adotaram os deuterocanônicos, então aqueles livros não poderiam ser utilizados na disputa com eles, né? Tá? Então eram usados outros. Então o cânon também tem esse sentido, tá? Dos livros que eram usados para a disputa com os judeus. O apologista católico Gary Michuta, nas suas duas obras, Por que as Bíblias católicas são maiores, então, que está saindo agora pela Cristo e Livros, e no outro livro, mais especificamente, o caso dos deuterocanônicos, que vai sair pela nossa editora, ele mostra isso, tá? Esse outro sentido que os pais usavam, né, que os padres da igreja usavam, como canônico. Não era que a igreja não os reconhecia como divinos e inspirados, mas o sentido canônico aqui tinha também esse sentido de disputa com os judeus, livros que podiam ser usados para disputar com os judeus. Tá? E Santo Atanásio, o mesmo Santo Atanásio que diz aí que esses livros não estão incluídos no cânon, né, como diz aí o capítulo 7 da sua carta, da sua epístola para a data da Páscoa, ele mesmo citou os deuterocanônicos como escritura, né? E o livro do Gary Michuta mostra isso maravilhosamente, nós vamos publicar esse ano, tá? O caso dos deuterocanônicos, então vocês vão ter aí uma grande oportunidade de aprender mais sobre esse tema, tá bom? Então é isso, meus caros. Peço desculpa mais uma vez pelo nosso equívoco. Espero que a controvérsia e quanto ao capítulo 7, então esteja resolvida. Grande abraço a todos vocês.